FM 103.3, Caiçara. Atenção, o programa a seguir é uma produção independente com inteira responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, Momento do Presidiário. Para levar uma mensagem de paz ao seu coração. Boa tarde, Morada Nova, boa tarde a todo o Vale Jaguaribano, boa tarde a cada um dos ouvintes da Rádio Caiçara FM. Eu sou Cláudio Damasceno e esse é o programa Momento do Presidiário. Hoje, 2 de abril de 2023, estamos dando início a mais um programa Momento do Presidiário. Hoje, esse amigo que vos fala, gripado, estou aqui de máscara para proteger os companheiros, que vão apresentar o programa amanhã, para nós fingir aqui sobre os instrumentos, proteger os amigos dessa rádio. Mas vamos que vamos, A gente não pode parar, a obra de Deus não pode parar, enquanto Deus nos der forças para continuarmos, a gente vai estar aqui. Eu vou colocar aqui o louvor que é tema do programa, daqui a pouco eu retorno com um testemunho. Que Deus abençoe a todos aqueles que ouvem agora o Momento do Presidiário. E no nosso programa hoje temos uma carta de uma mãe que manda notícias de casa para o seu filho que se encontra atrás da grade. Filho, eu recebi a sua carta, a saudade grande nem me fala. Eu te prometo que em breve eu vou aí pra te visitar. A gente tem orado por você e eu sabia que Deus ia responder. Domingo apresentei a sua foto, orando de joelhos fiz um voto pra você voltar pra gente, mas que fosse diferente. E olha só o que aconteceu. Meu Deus, que alegria, você se converteu. Filho, eu aprendi a usar a fé, e é por esse motivo que ainda estou de pé. Não desanima, vamos guerrear, pois em breve a gente conta o testemunho em cima do altar. Todo dia estou ungindo sua cama. Seu irmão mandou dizer que ainda te ama. Nós acreditamos em você. Tudo é possível ao que crer. Filho, nós estamos aqui te esperando. A família por você está orando. Sempre que puder, leia a Bíblia. Nela você vai achar saída para o que precisar. Eu me chamo Silvana, tenho 46 anos, aonde eu fui mãe nos meus 18 anos. Eu já vinha com uma bagagem de sofrimento da minha família, do meu pai, tanto da minha mãe, dos meus familiares. Aí foi que eu morando sozinha, aí me apresentaram a fé. Aí eu me libertei, me batizei nas águas, me libertei. Aí logo que eu me converti, aí eu fui agraciada pelo Espírito Santo, fiz voto, fiz propósito, fui batizada pelo Espírito Santo, e foi aí que tudo começou a mudar, que daí Deus me abençoou com casamento, com um homem de Deus, que hoje nós somos casados, mas ainda tinha um problema na família, com meu filho. Aí meu filho começou a se envolver, ele vinha para a igreja, mas só que ele não se afirmava. E foi aí que eu descobri que ele estava traficando.
Olá, meu nome é Guilherme, tenho 27 anos. Quando eu era pequeno, eu ia para a escolinha, né, que a minha mãe me levava, frequentava a igreja. Mas um certo tempo, conforme eu fui crescendo, eu fui ficando com uma certa idade, eu conheci umas amizades que me levou para o caminho errado, né? O caminho dos vícios, das drogas, né? Eu sofri muito com ele, porque assim, ele saía passava semanas, dias fora de casa, e às vezes assim a gente sabia notícias dele, que a polícia estava naquele lugar que eles estavam ali traficando. Então vinha todas as notícias piores do mundo, vinha, e só que eu não podia fazer nada, porque ele não me ouvia, ele só ouvia as más companhias. Daí eu fui e comecei a usar droga. Eu comecei nos vícios, o uso da cocaína. Eu chegava a usar bastante droga. Teve dia que eu já cheguei a usar numa noite, com uma quantia alta de 150 pinos de cocaína numa noite. Daí foi indo, mas só o vício não estava me contentando. Eu queria entrar, se envolver, né? Mas mesmo assim, nessa vida, eu ia para a igreja com a minha mãe e ficava um pé na igreja e um pé no mundo. Daí eu fui e conheci o tráfico, eu conheci o mundo do crime. Daí conhecendo o mundo do crime, fui e comecei a traficar, desde novo. Comecei com uns 16, 17 anos, já estava traficando. Daí praticamente a minha vida toda foi no tráfico. E foi que aonde veio a oportunidade da Figueira Santa. Aí que é onde nós fizemos nosso sacrifício, juntamos parte de um valor que a gente não poderia usar para esse sacrifício, mas nós fomos para o altar. Por quê? Porque a gente estava vendo que era só o altar mesmo. E foi aí que nós honramos, nós subimos no altar e o nosso único pedido foi pela salvação da nossa família, né? Porque era a única solução para aquele fim. Nós subimos numa sexta-feira, eu e meu esposo subimos na sexta-feira. Quando foi na outra semana, meu filho foi preso. Logo que eu subi, aí veio aquela notícia, né, que meu filho foi preso. Aí eu, dentro de mim, até me perguntei, falei, meu Deus, eu subi no altar e agora aconteceu isso. Aí, mas assim, logo naquela que veio aquela situação, daí veio a resposta de Deus. Você não pediu a salvação da tua família? Aí foi aí que aquela situação toda, em vez de me enfraquecer, eu me fortaleci, porque eu vi que era a mão de Deus agindo, para que houvesse, daquela situação, viesse a transformação do meu filho. Eu determinei dentro de mim que quando ele saísse de lá, ele saísse transformado. Eu não queria ele aqui fora da mesma forma, da maneira que ele estava. Eu queria ele transformado, seja qual fosse a situação que ele fosse passar lá dentro, mas eu queria ele transformado. Veio essa situação da pandemia e eu estava sem notícias dele, porque foi cortada as visitas. Mas Deus já estava trabalhando lá dentro, porque eu nem sabia do trabalho que a Igreja Universal faz lá dentro, nas orações, nos propósitos deles lá dentro. Deus já estava agindo nele. Daí foi ali onde que eu me decidi me entregar, né? Que chega, né? Até eu falei, deu um basta, eu falei, até quando eu vou ficar nisso aí? E fazendo a minha mãe chorar. Participar dos trabalhos que a igreja ia lá fazia, né? Do presídio ia lá, fazia os trabalhos, sempre participava. E lá ele recebeu a libertação dele e ele foi batizado lá dentro. Tudo através do propósito que eu estava fazendo aqui fora, eu já estava agindo nele lá dentro. Eu fui novamente para a fé, porque até então eu já sabia que ele já estava transformado, que ele já tinha se batizado lá dentro, já tinha recebido o Espírito Santo. Aí eu fui com outro propósito, que eu não aceitava ele lá dentro. Foi aonde que o meu esposo tinha me dado um valor para me mandar o jumbo para ele, naquela semana. Eu optei, falei assim, não. Então eu vou colocar esse valor, que era R$300, eu fui para o altar. E Deus me deu a resposta, porque eu nem esperava a soltura dele. Foi o altar que me devolveu ele de volta. Hoje eu fui liberto do vício, não tenho mais vontade de nada. Eu fui batizado com o Espírito Santo, que eu fui receber o Espírito Santo.
A partir daquele momento que eu recebi o Espírito Santo, minha vida mudou totalmente. Hoje, através do Espírito de Deus, eu sou um novo Guilherme. Então, o que eu tenho para dizer para você, que é mãe, que é esposa, que agora nesse momento que tá sendo difícil, que eu passei, que vocês também estão passando, o único caminho, que é onde eu vi a solução, foi o altar. O altar tem a resposta e tem a resposta e tem a vitória não só da libertação física, mas também da libertação espiritual e da transformação, porque meu filho saiu de lá transformado. Pois é, pessoal, você vê que essa senhora aí, ela dá um conselho, né, em uma direção do que fazer nessa situação. E diga-se de passagem, hoje aqui na nossa cidade aqui de Morada Nova, a gente conhece várias pessoas, até mesmo pastores, que criaram seus filhos na presença de Deus e hoje eles não se encontram na presença de Deus, se encontram no mundão, né? Quando eram crianças, os pais levavam para a igreja, mas quando cresceram, que ficaram adolescentes, de maior, preferiram seguir os seus caminhos. E eu não estou aqui julgando a ninguém, né? A gente tem que pedir muita misericórdia a Deus, que eu tenho uma filha. A gente tem que pedir muita misericórdia a Deus, que Deus conduza nos caminhos dele. Porque a gente sabe, pessoal, você que está ouvindo essa programação, nós que já passamos por esse mundo, a gente sabe do sofrimento que esse mundo causa. Ah, mas está tudo bem para mim, tá? Tá tudo bem? Mas vai chegar uma hora que o diabo vai cobrar a conta. Vai chegar uma hora, você está agora nessa vida de bebedeira, usando droga, se prostituindo, mas vai chegar uma hora que o diabo vai apresentar a conta para você pagar. Foi assim com esse jovem. Ele poderia ter evitado tudo isso, todo esse sofrimento que ele passou e que fez a mãe dele passar. Mas ele preferiu ir provar do mundo, porque isso acontece com os jovens. E nós não estamos aqui julgando, porque um dia nós já fomos jovens e nós também tínhamos esse mesmo apetite por esse mundo. A diferença é que nós não tivemos pais cristãos para nos alertar, para nos ensinar. Ao contrário de muitos que têm os pais para ensinar o caminho o caminho do Senhor Jesus, o caminho da salvação. Eu não tive. Meus pais eram pessoas que eram católicos, mas aquele católico que dificilmente ia na igreja, uma vez por ano. Então os filhos também foram no mesmo caminho e se direcionando para o mundo, né? Mas muitos desses jovens que a gente está falando aqui, eles tiveram a oportunidade de evitar, de passar por esse mundo, né? Como eu falei, são filhos de obreiros, filhos de pastores. Mas infelizmente, pessoal, ou felizmente, não sei, as coisas de Deus, quem sabe é Ele, a gente só pode ensinar e direcionar, a gente não pode obrigar. Não adianta você brigar com seu filho, com a sua filha, não adianta você gritar com ele, com ela, não adianta você espraguejar eles, não adianta você querer colocar ele para fora de casa, ela para fora de casa, não adianta, nada disso vai ajudar. Obreiro, o que é que vai me ajudar? Busque a Deus, faça como essa mulher, vá para o altar, faça propósito, vá para o altar pela libertação do seu filho, da sua filha. Porque se Deus não puder fazer nada, e Ele pode, porque Ele é o Todo-Poderoso, então não é com a força do braço que a gente vai conseguir, tá bom? Eu quero deixar aqui uma boa tarde para a Mairene Rabelo, que está aqui nos acompanhando através do Face Cláudio Damasceno. Ao Davi Bispo dos Santos, ele disse: boa tarde, eu sou de Castro Alves, na Bahia. Boa tarde, meu amigo guerreiro, e que Deus te abençoe. E obrigado pela audiência no programa. Todos os domingos, né, o Davi Bispo dos Santos está ligadinho aqui no programa Momento do Presidiário. E eu só tenho a agradecer, por você ser um ouvinte de todos os domingos dessa programação. Eu vou deixar aqui um louvor, em seguida eu retorno com mais um testemunho. Fique com esse louvor bonito.
fosse um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os membros sobraram cada vez mais fortes, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar quando fui ferido, machucado, minha raiz cresceu. Quando perseguido, caluniado, minha raiz cresceu. Quando perdoei e esqueci, minha raiz cresceu. Quando ajoelhei e te busquei, minha raiz cresceu. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar até um dia raiar, até um dia raiar. Meu nome é Marcos César Datri, eu tenho 45 anos, dei início à vida do crime após o meu pai ter abandonado a família, a minha mãe com os 4 filhos. Com 9 anos eu fui no meu primeiro assalto à mão armada, com uma quadrilha. Com 15 anos de idade eu assumi a gerência da favela. Cheguei a fazer pacto, cheguei a oferecer sangue, mas nada disso adiantou. O tempo foi se passando, eu cada dia usava mais droga, eu cada dia me tornava uma pessoa mais violenta, já tinha tentado tirar a vida dos meus irmãos. E aos 18 anos eu fui convidado para uma festa de uma jovem de 15 anos de idade. Quando eu cheguei nessa festa, por volta das 4 horas da manhã, eu já tinha consumido cocaína, bebida, e aí começou uma briga entre alguns amigos meus e uns rapazes de fora. Eu fui separar essa briga e eles acabaram me agredindo. Foi quando eu peguei uma faca, eu acabei esfaqueando 2 deles. A facada foi tão forte em um deles que eu tive que enfiar a minha mão dentro do coração, dentro do peito dele, do tórax dele, para tirar a faca de lá de dentro e esfaquear outra pessoa. Acabei entrando por uma quadrilha de assalto a banco e carro forte no estado de São Paulo. E depois de um assalto eu fui preso. Lá dentro arrumei outras brigas, quase matei outros presos. Cheguei a queimar um dos presos lá dentro, pôr fogo em um dos presos. E depois de 2 anos e 4 meses nesse presídio, eu fui transferido para uma penitenciária de segurança máxima. Nesse mesmo período, o crime tinha mudado meu nome de Marcos para Marcos Psicopata. Aonde eu ia, eles me chamavam de psicopata, pelo eles ter presenciado em vários assaltos. Então ficou esse apelido, esse vulgo de Marcos Psicopata. E cheguei dentro dos presídios com esse vulgo. Quando eu cheguei, fui transferido para o presídio de segurança máxima, o antigo Carandiru, a casa de detenção de São Paulo. Fui recebido pelo monte de criminoso, de bandido. Lá eles já me deram 2 facas. Eu cheguei a presenciar a morte de 5, 6 presos por dia. Era comum eu abrir a porta da minha cela, encontrar pedaços de pessoas, de corpos no corredor. Mas eu continuei no crime.
continuei usando droga e às vésperas de tirar a vida de 2 presos, eu estava em uma cela com mais 6 presos usando droga, bebendo. Foi quando entrou um outro preso, um preso que já era da Igreja Universal. Ele fazia o trabalho de evangelização no pavilhão. Ele pediu licença e ele fez um convite. Falou que ia ter a reunião da Igreja Universal, que o pastor ia estar presente, ia ter batismo nas águas, Santa Ceia. Eu acabei aceitando o convite, atravessei os portões e cheguei nessa reunião da Igreja Universal. O pastor começou a fazer a reunião, ele começou a falar de salvação, da mudança, e nessa quarta-feira eu tive um encontro com Deus. Tive um encontro com Deus. Ali nessa reunião eu pedi perdão pelos meus pecados, eu me batizei nas águas, voltei para o pavilhão, comuniquei todos os meus amigos, todas as pessoas que eram da quadrilha, todos que faziam parte da organização criminosa comigo, todos que tinham assaltado comigo na rua, todos que usavam droga comigo no pavilhão. Eu comuniquei a eles que eu estava largando tudo para servir a Deus. Aí eles ainda falaram para mim: você está ficando louco? Esse pastor da rua fez sua mente, entrou na sua cabeça. Mas eu falei: não, eu nunca tive tão bem na minha vida. 18 anos de vício, de crime, 18 anos de maldade, 18 anos tirando e tentando tirar a vida de pessoas, depois de 27 tentativas de homicídio, depois de 2 homicídios, latrocínio. Quando eu cheguei naquela reunião, a minha vida começou a ser mudada, totalmente transformada. Dias depois, o pastor, ele fez uma reunião, ele separou alguns presos. Eu estava presente, mas ele falou assim nessa reunião: olha, vocês têm que buscar o Espírito Santo, vocês têm que priorizar o Espírito Santo. E aí aquilo entrou dentro de mim, eu entendi, eu coloquei a minha principal meta daquele dia em diante era o batismo com o Espírito Santo. E numa quarta-feira à tarde, no pavilhão 7 da casa de detenção, por volta das 14h40, bem do lado do altar, eu comecei a buscar o Espírito Santo. E minutos depois, eu em plantos, buscando o Espírito Santo, eu fui batizado com o Espírito Santo. Comecei a falar em línguas, uma alegria transbordou o meu coração. Eu tive a certeza absoluta com o batismo do Espírito Santo. E depois daquele dia, depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, tudo mudou. Porque aquele Marcos que era nervoso, aquele Marcos que tinha feito pacto com os encostos, aquele Marcos que tinha insônia, depressão, ódio, mágoa. Eu tinha ódio, mágoa da minha própria família, do meu pai por ter abandonado, pela minha avó paterna por ter maltratado toda a família. Mas daquele dia em diante, o Marcos psicopata morreu. O crime mudou o meu nome de Marcos para Marcos psicopata, mas o Espírito Santo, ele transformou totalmente a minha vida. Daquele dia em diante, mesmo dentro do presídio, o presídio continuou tendo várias mortes, várias rebeliões, várias brigas, várias confusões, mas dentro de mim não. Dentro de mim, mesmo em meio a tanta confusão, a briga, a sangue sendo derramado, eu continuei tendo paz, tendo alegria, tendo a certeza absoluta que com o Espírito Santo eu ia vencer tudo. E depois de 10 anos, depois de ter passado por 17 presídios, por ter passado por 15 rebeliões, por ter visto tanta coisa de ruim, eu saí do presídio. Saí do presídio com o Espírito Santo, com a certeza que através da minha comunhão com Deus, através de manter a comunhão com o Espírito Santo, eu ia vencer tudo. E depois de 10 anos, eu saí,
o Espírito Santo me deu direção, eu abri a minha empresa, eu me casei, comecei a dar assistência para os meus filhos, a minha saúde está perfeita, o casamento abençoado, meus filhos... Hoje eles me respeitam, me reconhecem como pai. Hoje os bairros que eu morei, que eu cometi crime, os bairros que eu morei, que eu usei muita droga, que fiz coisas abomináveis aos olhos de Deus, hoje eu volto lá. Todos sabem que eu tenho a minha vida hoje transformada e mudada. E hoje eu volto para dentro dos presídios, com a certeza absoluta que se Deus mudou a minha vida, pode mudar a vida deles também. Se eles der ouvido à voz de Deus, buscar o Espírito Santo, buscar esse batismo, eu tenho certeza que assim como hoje eu sou um vencedor, eles também vão ser. Estamos de volta com o programa Momento do Presidiário. Contra fatos não tem argumentos, né? Ele dá aí o conselho, né, a direção de como fazer para mudar de vida, né? Cabe a cada um decidir, porque Deus ele nos dá o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio ele tem grande importância diante de Deus. Deus não vai entrar na vida de ninguém se esse não permitir que ele chegue e entre para transformar a sua vida. Como eu sempre falo, não conheço na Bíblia, se você conhecer, me mostra. Alguma passagem bíblica que Deus fez alguma coisa na vida de alguém sem esse dar o primeiro passo. Eu quero deixar aqui uma boa tarde para o seu Fernando César, né? Seu Fernando, que Deus abençoe grandiosamente a vida desse guerreiro da fé, né? A sua família. Também a Silvaneide Gomes Carneiro, esposa do meu amigo Jardel, que Deus abençoe grandiosamente essa família. E a todo o povo querido ali da linha base de cima, aonde logo mais às 4 horas da tarde, o obreiro Osani Xavier, né, usado pelo Espírito Santo, vai ministrar a palavra de Deus aí no núcleo de oração da Igreja Universal do Reino de Deus, que fica localizado aí em frente ao comércio do Ieldo. Né, você é meu convidado especial para se fazer presente nessa reunião. Eu quero deixar também uma boa tarde ao meu amigo seu Zequinha, né? Vários domingos eu havia esquecido dele, me perdoe, meu amigo, mas no meio da semana eu estava lembrando de você, do senhor, né? Que Deus abençoe grandiosamente o seu Zequinha, Dona Toinha, toda a família Dias, né? Também a Dona Elita, que é ouvinte do programa Momento do Presidiário. Também temos ao Baru e família ali no Açude Velho, a Dona Elita, já falei, né? A Dona Marli, lá na Lagoa Funda, mulher de Deus, que Deus abençoe grandiosamente a vida dessa serva dele. Dona Inês, no Parque de Exposição, ao Edinaldo e família, ao Erinaldo e família, ao Claudeni, né, meu irmão ali no Parque de Exposição, a Dona Ivonete, no Poço da Pedra Roldão, e a Janiele, na Pacatuba. Que Deus abençoe grandiosamente a vida de todos vocês. Ao Luciano Araújo, ao seu Pedro, no Limoeiro do Norte, a todo o povo querido ali da Boa Esperança, né? A você de Limoeiro do Norte, a você do Iraponga, a você de todos os distritos, né? Aqui, círculo vizinho aqui da cidade de Morada Nova. Eu também quero falar do programa Momento do Presidiário Oficial, que é de segunda a sexta-feira, pela rede de rádio Aleluia, a rede Aleluia. Então eu convido a você que é família, a você que é ex-interno, a buscar, a se alimentar cada vez mais através desse programa, que começa de 9 às 10 horas da noite, de segunda a sexta-feira. Se você quiser participar do programa ao vivo, somente ao vivo, esse é o WhatsApp do programa, 85-981-969762. Repetindo, prefixo 85-981-969762. E você vai falar diretamente com o pastor Otávio ou com a equipe de fé que vai estar lá na rádio junto com ele. Vou deixar aqui mais um louvor. Em seguida, eu vou voltar com a participação do Osani Xavier, que é voluntário do grupo da UNP de Morada Nova,
Ele é voluntário e também responsável pela comunicação do grupo aqui no bloco de Morada Nova. Ficou esse louvor, em seguida eu retorno com a participação dele. Sabe, Senhor, tem mandado meio, Senhor. Perdi a visão, perdi o temor, não fui sábio. Sabe, Senhor, eu pensei que te conhecia, mas enganei a mim mesmo. Manchei a pureza e fui pra bem longe de ti. Mas estou de volta pra ti. Ao tempo da inocência eu quero voltar. Ao tempo da pureza eu quero voltar. Da simplicidade com o Pai, humildade com Deus, ser curado do que o mundo me fez, ouvir a tua voz como sempre ouvi, amar tua palavra com todo o meu ser. Ó Deus, tô com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. Sabe, Senhor, eu pensei que te conhecia, mas enganei a mim mesmo, manchei a pureza e fui pra bem longe de ti. Mas estou de volta pra ti. Ao tempo da inocência eu quero voltar. Ao tempo da pureza
aproveitando aqui a minha participação aqui através do programa Momento do Presidiário, gostaria de compartilhar com os amigos ouvintes do programa a palavra, a mensagem que nos foi transmitida hoje pela palavra de Deus através do Espírito Santo. E a mensagem que eu quero compartilhar com vocês nesta tarde está no livro de Mateus, no capítulo 17. A partir do versículo 21, está escrito assim: Desde então começou Jesus a mostrar aos discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Ora, amigos ouvintes, Jesus aqui ele estava falando as coisas que iriam acontecer naqueles últimos dias. Quando Jesus falou isso aqui, ia dar início à Semana Santa, como nós conhecemos hoje, que foi a semana em que se iniciou todo o sacrifício de Jesus, desde a sua entrada triunfal em Jerusalém, quando as pessoas aclamavam a Deus, glorificavam, louvavam com os ramos, com as vestes, e quando Jesus passou montado no animal, como ele se refere ao jumento, no jumentinho, e ele foi aclamado, ali estava dando-se início a Semana Santa, ali começaria o maior sacrifício de Jesus. Então ele estava falando sobre isso, ele sabia que teria que passar por isso. E ele estava falando para Pedro que iria passar. Porém, Pedro não entendia, porque Pedro não estava no Espírito. Pedro estava na carne, nos pensamentos e sentimentos humanos. Então, falou aquelas coisas para Jesus. Mas Jesus no Espírito o repreendeu, porque as coisas que ele estava falando não eram de Deus. Em outras palavras, já queria que ele não fizesse o sacrifício, porque uma vez ele não fazendo o sacrifício, nenhum ser humano teria direito à salvação, teria direito aos milagres que hoje são ministrados através do Espírito por causa do sacrifício de Jesus. Então, Jesus falou aquilo para Pedro e falou para os discípulos, Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então nós temos aqui três níveis de sacrifícios. Primeiro, renunciar-se a si mesmo. Isso significa abrir mão das nossas vontades e dos nossos desejos para nos submetermos à vontade de Deus. Segundo, tomar a sua cruz. Esta cruz não é a doença, a miséria ou os problemas familiares, e sim a atitude de suportar lutas e perseguições por causa da fé no Senhor Jesus. E terceiro, seguir Jesus. Isto significa dizer obedecer a palavra do Altíssimo em tudo. Então, meus amigos, nós estamos dando isso, começamos hoje
a Semana Santa, né? E assim como o Senhor Jesus, ele se sacrificou, ele renunciou a si mesmo para fazer a vontade de Deus, e por isso ele se tornou o maior em tudo, vamos falar assim, né? Nada se passa debaixo dos céus sem que passe pela sua aprovação. O sacrifício dele foi o maior de todos, por amor à minha alma e à sua. Então, seria o momento para você, sabe, renunciar-se a si mesmo, né, às suas vontades, e assim se voltasse para Deus. De repente você está vivendo um inferno na sua vida, família destruída, casamento destruído, filhos, esposos, pais presos, né? E você se pergunta por que isso está acontecendo, por que isso acontece, como muitos se perguntam. Hoje, por que Deus permite que essas coisas aconteçam? Por que isso está acontecendo comigo? Ora, é necessário que haja um sacrifício da sua parte. Então, eu gostaria, né, que esta semana você refletisse sobre isso. Essa semana é a semana que Jesus ele não basta em tudo, na miséria, na doença, sabe? Até na morte ele venceu. Seria a oportunidade que você está tendo para vencer todos os problemas que estão sobre a sua vida. Para isso é necessário que você faça o que ele te ensinou. Renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Não é as suas dores, as suas enfermidades, não. Tomar a sua cruz é você suportar, porque uma vez, por exemplo, quando você vinha à igreja, é certo que pessoas da sua família ou amigos vão apontar o dedo para você, vão apontar os seus erros, seus defeitos, e vão dizer: está indo na igreja agora, está indo na igreja. Então, isso é tomar cuidado, você suportar, não ligar para isso, mas ligar para o que o Senhor Jesus está falando, e assim buscá-lo, e assim entregar a sua vida para Ele. Nós vamos ter a semana toda de reuniões especiais. Começamos hoje. Você que não pode estar pela manhã, você pode estar à noite, trazendo o seu ramo para ser consagrado. E a reunião principal, que será na sexta-feira, no dia que Jesus consumou tudo ali na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, que será no domingo também, uma reunião especial onde Deus ali ele vai ressuscitar a sua vida, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com você, que ouve essa programação, você que quer dar um basta no seu sofrimento. Diga uma coisa para você, amigo ouvinte: não tem outro caminho, não. O caminho é esse, é o caminho da fé, é o caminho do sacrifício. Esse caminho é o que vai trazer a vitória para você. Então, você é o nosso convidado especial. Nós não queremos que você seja um frequentador de igreja, não. Nós queremos que Deus venha abençoar a sua vida através desse propósito de fé da Semana Santa. Então, fiquem todos com Deus. É o que eu desejo nessa tarde. Quero mandar um alô especial a todos os ouvintes dali do Parque de Exposição, de Linha Base, da Vaza, pessoal do ProUbis. Um alô especial e a dona Inês, sempre falo o nome dela, porque ela sempre está ali acompanhando o programa. Caso você queira que eu venha falar o seu nome também, você pode nos procurar, falar: olha, eu ouço o programa no momento do presidiário, ouço a palavra, tá bom? E a gente vai falar aqui, porque no momento são muitas as pessoas, muitos nomes, a gente não tem como lembrar de todos, tá bom? Gostaria de encerrar a minha participação fazendo uma oração por todos, em nome de Jesus. Ó meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha, meu Pai, de encontro a esta pessoa que nesse momento se encontra angustiada, desesperada, sofrendo porque o seu familiar se encontra preso, foi detido. Esta mãe que não dormiu esta noite, meu Deus, pensando no seu filho. Esta esposa que não dormiu, meu Pai, não teve paz porque o seu esposo está preso. Seus
necessidade. O Senhor venha ao encontro dessas pessoas. Que o Senhor abençoe cada ouvinte desta programação. Que o Senhor venha abençoar, meu Deus, ao coordenador do grupo, aos voluntários. É isso que eu te peço, meu Deus. E entrego a vida de todos, assim como também entrego a minha vida nas tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos. Gostaria de agradecer ao coordenador por dar essa oportunidade de participar do programa. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, e até o próximo domingo, se assim Deus nos permitir. Eu aqui agradeço, guerreiro, pela sua participação. Que Deus abençoe grandiosamente a vida desse servo e de sua família. Quero deixar aqui uma boa tarde às pessoas que estão nos acompanhando aqui através do Face Cláudio Damasceno. Ao Josimar Silva, ele diz boa tarde, seu Cláudio, e a todos do programa. Ao Expedito Rabelo, que também nos acompanha aqui através do Face Cláudio Damasceno. A dona Marli Silva, ali da Lagoa Funda, ela diz boa tarde, seu Cláudio, boa tarde a todos do programa. Boa tarde a todos os guerreiros, que Deus abençoe a vida de todos vocês que acompanham essa programação. Também quero deixar aqui uma boa tarde a Deuseni da Silva. Ela está nos acompanhando aqui através do Face Cláudio Damasceno. Ela diz: abençoa, Senhor, salva as vidas, meu Deus. E aqui no finalzinho ela diz: Deus abençoe a sua vida, se Deus quiser, né? Que Deus abençoe também a sua vida, guerreiro. Não sei de onde você é, mas valeu pela audiência do programa. A Deuseni da Silva está aqui nos acompanhando através do Face Cláudio Damasceno, acompanhando, aliás, através do Face da Rádio Caiçara FM. Ela diz: Deus é maravilhoso, com certeza. Deus é uma bênção. Só Ele é, né? Então que Deus abençoe grandiosamente a todos vocês que nos acompanham através das redes sociais, através do rádio convencional, né? Você que está aí com o radinho convencional ligado aí do seu lado aí, né, ouvindo essa programação, eu só tenho a pedir a Deus que leve a bênção através dos anjos dele até a cada um de vocês. Estamos chegando ao momento final do programa, né? Vamos fazer a oração final para finalizarmos um programa com mais um louvor. Se prepara aí para a oração final, prepara aí o seu copo com água para que nós venhamos apresentar a Deus para que seja consagrado. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Senhor, amado Deus e glorioso Pai, é no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo que eu intercedo, meu Pai, em favor de cada um dos ouvintes dessa programação. Meu Pai, essas pessoas que estão aqui ouvindo esse programa, elas estão aqui porque o Senhor está falando com elas. Elas não estão aqui, meu Deus, para ouvir o obreiro, para ouvir... Não, meu Pai, elas estão aqui ouvindo essa programação porque o Senhor a chamou para ouvir, o Senhor está falando com cada uma dessas pessoas. E eu te peço, ó glorioso Deus de Israel, que assim como o Senhor tem feito a obra do Senhor na minha vida, meu Pai, que essa obra seja feita também na vida dos teus servos. É isso que eu te peço, ó glorioso Deus. Desperta, meu Pai, aqueles que estão dormindo espiritualmente, porque, meu Pai, a vida com o Senhor vai muito além de uma religião, vai muito além de ser um frequentador de igreja. A vida com o Senhor, meu Pai,
como foi falado aí através do teu servo, tem que ser uma vida de renúncia. Tem que estarmos sempre renunciando algo para agradar o meu Senhor. E o religioso não quer fazer isso, meu Pai. Vemos isso desde o tempo de Jesus. Pedro seguia Jesus, mas ele ainda não conhecia o Espírito Santo. Ele ainda não tinha recebido o Espírito Santo. Ele era apenas um religioso. Por isso, meu Pai, ele tentou amenizar o sacrifício do Senhor Jesus, porque ele não entendia que o Senhor Jesus precisava passar por aquele sacrifício para salvar a humanidade. Mas mesmo assim, Pai, mesmo Pedro sendo desse jeito, sendo explosivo quando ele cortou a orelha do soldado, mesmo ele sendo uma pessoa que agia pelo momento, quando Pedro conheceu o Espírito Santo, meu Pai, nada mais abarrou, ao ponto do Senhor dizer para ele: Pedro, sobre vós edificarei a minha igreja. Ele se tornou um homem forte, um homem cheio da presença de Deus. E é isso que eu peço, meu Deus, para cada um dos teus servos, não somente os da Igreja Universal, não, todos os servos do meu Senhor que fazem a obra do meu Senhor. E o que é fazer a obra do Senhor, meu Pai? É desfazer a obra do diabo, é salvar aquele que se encontra depressivo de cometer o suicídio. Meu Pai, que o Senhor se manifeste em cada vida, em cada pessoa. Consagra, meu Pai, esse copo com água, ao qual, meu Deus, nós apresentamos ao meu Senhor para que seja consagrado, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Beba da sua água com fé. Perdão, pessoal. Beba da sua água com fé, crendo no milagre, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perdão, pessoal. O obreiro tentou segurar aqui a tosse, mas não deu. Mas a vida continua, né? A obra de Deus não pode parar. Vamos em frente. Vou deixar aqui um louvor para finalizar o programa. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe grandiosamente a vida de todos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até o próximo domingo. Se assim Deus permitir, nós estaremos aqui com mais um programa Momento do Presidiário. E se Ele não permitir que esse servo esteja aqui, com certeza Ele enviará outro para dar continuidade a esse programa, porque na obra de Deus ninguém é insubstituível. Quero deixar aqui, boa tarde, entrou agora na programação, o seu Neide da Lagoa Funda. Que Deus abençoe grandiosamente a vida do Senhor guerreiro, em nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau, até o próximo domingo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu descobri que sem teu amor
de volta.